Fala, meu seller, beleza? Bom, hoje não é uma aula tutorial, nem uma aula ali que eu vou entrar no computador e te mostrar exatamente o que você deve fazer. Na verdade, é uma aula onde eu vou te dar alguns conselhos. A verdade é que muitas pessoas acabam quebrando ou desistindo de vender em marketplaces, seja no Mercado Livre, na Shopee ou qualquer outro lugar que esteja vendendo, por alguns motivos bem claros, né? E o grande, né, o principal deles é a falta de paciência. Desde ter paciência para ver os resultados chegando e até paciência para começar a colher os frutos desses novos resultados. Muitas vezes, quando a gente está vendendo em marketplaces, o faturamento vai encher os seus olhos. A gente, com cabeça de CLT, a gente não está nem preparado para lidar com esse montante de dinheiro. A gente não está acostumado com isso, né? A gente recebe ali nosso salário mensal e aí quando a gente vê que estamos vendendo ali 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, 400 mil reais, isso enche completamente os nossos olhos. E muita gente acaba errando nesse ponto. Eu falo isso porque me deixou encantado olhar para um faturamento de 300, 400, 700 mil reais no mês. E isso ainda trabalhando como CLT. E para você cometer um erro e deixar subir para a cabeça é um pulo, né? E isso acaba sendo um tiro no pé. Ao mesmo tempo que quem está começando não tem a paciência para ver esses resultados chegando, né? Quer vender 100 mil, 200 mil de um mês para o outro, né? Em 2 meses, em 3 meses. Em alguns casos pode acontecer, dependendo do nicho, dependendo se você já for um fabricante, se você já tem experiência com vendas, você pode atingir esses resultados, mas eu estou falando aqui de 98,9% das pessoas, 99,9% das pessoas que não vão conseguir um resultado extraordinário, assim, muito rápido com uma conta iniciante, principalmente no Mercado Livre. Então, se você tiver paciência, né, como eu disse nas aulas, com certeza você vai conseguir atingir o sucesso. É uma questão de você ter resistência, de aceitar ali os fracassos diários, de não conseguir concluir uma venda, de não estar conseguindo vender e continuar tentando, continuar modificando o seu anúncio, continuar adotando estratégias, continuar estudando. Isso vai fazer com que você consiga de fato começar a evoluir dentro dos marketplaces ou qualquer ponto ali de vendas. Só que tem o outro lado da moeda, né? Tem aquele cara que ele se deslumbra com faturamento alto, né? Já vi um cara pegar antecipação do Mercado Livre. Para você que é iniciante, a gente pode pegar antecipação sobre as vendas que a gente fez, né? A gente precisa esperar um prazo até receber isso. E em vez do cara pegar esses 100 mil, ele antecipou 100 mil reais, e ele comprar mais estoque, né, para continuar girando a empresa dele, ele comprou um carro, né? Comprou uma Evoque na época. Então isso foi um completo tiro no pé. Em pouco tempo ele foi à falência, mas é por se deslumbrar, né? Ver aquele montante de dinheiro e em vez de reinvestir no próprio negócio e formar alguma coisa realmente sólida, ele preferiu alimentar o próprio ego e comprar um carro que não teria utilidade nenhuma para a empresa dele. Eu digo isso porque foi um ponto fundamental para eu conseguir crescer muito rápido e eu atingir sucesso nas vendas em marketplaces. Ter essa maturidade de lidar com esse volume de dinheiro que a gente nunca viu antes, né? A gente não chegava a ganhar nem 10 mil reais por mês. Imagina ver ali 700 mil, né, rodando na sua conta. É óbvio, né, que a gente tem que girar produto, que a gente tem que pagar ads, que a gente também vai pagar todos os custos da plataforma, né, com as comissões. É óbvio que não vem tudo aquilo pra gente, mas mesmo assim ainda vem um montante muito bom, né? Se a gente pegar 15% desse valor, 20% desse valor, já é muita grana que a gente nunca tinha visto na vida. E a partir do momento que você tem maturidade o suficiente para pegar esse valor que vai vir de lucro para você e você reinveste no seu negócio, tirando o mínimo para você, só para você sobreviver, ou tirando ali um salário de CLT que você tem. Eu vou dar meu exemplo, né? Na época eu não tirava, né? Eu fiquei pelo menos ali uns 8 meses sem fazer nenhum saque. O único que sacava era o meu sócio, que ele estava desempregado, ele era Uber na época, então ele sacava para poder se manter e fazer toda a parte operacional, que era embalar os pacotes e fazer as postagens. Eu cuidava de toda a parte ali comercial da coisa, na criação de anúncios, pesquisa de mercado, ir atrás de novos produtos. Tudo isso era comigo, ele ficava ali naquela parte e eu, cuidando dessa parte comercial, eu conseguia conciliar com o meu emprego CLT, que era onde eu tirava meu sustento. Então nada mudou. Então a gente segurou esses saques
né, e a minha parte, e ele também tirava bem pouco, não era nada absurdo, era só para realmente ele se manter, e a gente reinvestia tudo dentro da empresa. Isso foi fazendo com que a gente desse vários saltos, né? Porque a gente com um caixa melhor, né, a gente consegue fazer compras melhores, né? A gente consegue começar a comprar volumes maiores com os nossos fornecedores e com isso também a gente aumenta o nosso lucro, né? Porque a gente compra em maior quantidade e ele vai conseguir também entregar para a gente um desconto maior. E além disso, a gente vai construindo um relacionamento maior com esse fornecedor. E em algumas oportunidades, a gente consegue, por exemplo, saber que só ele vai trazer aquele produto, mas nenhum outro fornecedor tem aquele produto e a gente conseguia comprar todo o estoque dele e ali controlar o mercado completamente. Então, tenha uma visão de longo prazo. Tenha paciência em ambos os casos. Mesmo que você é um iniciante e ainda não atingiu o sucesso, está esperando ali as vendas acontecerem, a paciência é fundamental. E lógico, não adianta você ter paciência e ficar caindo, esperar cair do céu, né? Você precisa trabalhar dentro da sua conta, você precisa estudar, você precisa aplicar tudo ali dentro da sua conta. Mas, ao mesmo tempo, não desistir porque os resultados não estão acontecendo. Continuar procurando novas saídas, em vez de simplesmente aceitar o resultado que está acontecendo. E para você que vai ver a grana entrando, que vai ver a conta subindo, chegando a 100 mil, 200 mil, é um ponto muito delicado para você quebrar ou não. Né? Muitas vezes pode acontecer do cara que está nesse momento e que quer de qualquer forma expandir faturamento, ele começar a diminuir margem cada vez mais, né? Também tem um exemplo de pessoas que eu vi trabalhando no catálogo, eu sabia quanto o cara pagava. Na época a gente tinha informações mais precisas ali do Real Trends e eu consegui saber o quanto ele vendeu no mês, mas ele vendeu em torno de 400 mil em um produto catálogo. Só que fazendo as contas, ele vendeu esses 400 mil, mas ele teve prejuízo de pelo menos 45 mil reais. Então, não entre nessa também de querer aumentar o seu faturamento a qualquer custo, né? Não adianta você trabalhar de graça ou pagar para trabalhar, né? Atirar no próprio pé, ficar sangrando ali sua margem, não faz o menor sentido, né? Então, o ideal é que você tenha paciência o tempo todo, segure a sua emoção. É óbvio que empresa precisa crescer o tempo todo, a gente sempre está em busca de crescimento. Mas não adianta você comprometer sua margem para isso, né? Você precisa adotar as outras técnicas que inclusive eu ensino aqui, né? Você não precisa ter um menor preço, você precisa estar dentro de mercado, oferecer a melhor oferta. E compor uma melhor oferta, isso não está totalmente relacionado ao teu menor preço, né? Então você vai construir isso com fotos auxiliares, com seus clips, né? Tendo avaliações positivas dentro do seu produto, trabalhando central de marketing, canal de transmissão, trabalhando com afiliados. Então tem muitos caminhos para você trabalhar sem você ficar sem margem nenhuma. Então tenha paciência, né? Principalmente quando a grana começar a entrar, para você segurar essa emoção e de fato você ter uma empresa que vai ser sólida e resistente ao tempo, que ela não quebre, né? Então você está construindo o seu alicerce. Diego, já estou faturando 1 milhão. Você está construindo o seu alicerce, né? Por quanto tempo você fatura 1 milhão? Por quanto tempo você está nesse patamar, né? Até onde você quer chegar? Quantas contas no Mercado Livre você tem? Quantas contas na Shopee você tem? O quanto você pode expandir ainda? Então, é óbvio que é libertador quando a gente sai da CLT, mas ao mesmo tempo, quando a gente sai e está com o nosso próprio negócio, a responsabilidade triplica, né? Nenhum dos casos a gente tem garantia, não é porque você está na CLT que você tem garantia que vai continuar tendo grana, né? Você pode ser mandado embora de um dia para o outro. A grande diferença é que quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente assume total controle. Então é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Haja com responsabilidade, pense de maneira segura. É lógico que a gente não pode ser um bundão, né? Não estou te falando para você ser um cagão que não vai apostar em produto novo, que você não vai fazer investimentos. Não tem nada a ver com isso, né? A gente precisa balancear. Quem vai empreender não adianta ser um bundão que não vai ter coragem de aplicar as coisas, né? A gente precisa ter pelo menos 3 pilares aqui, que é ter a visão, né? A competência para execução e a coragem, né? Muita gente acaba parando na coragem porque é muito travado ali, tem muito medo de colocar fogo ali, de colocar lenha na parada. Não é isso que eu estou te falando, não é que você não tenha que ter essa coragem, né? Eu só não quero que você use essa coragem
para o lado errado, né? Que é fazendo um saque muito maior, é você colocando o preço lá embaixo. Não, estou falando para você usar sua coragem para fazer outro tipo de investimento, né? De comprar uma pancada no seu fornecedor e aumentar sua margem de lucro, é de você apostar num produto novo, é de você pegar um treinamento que vai te aperfeiçoar mais, que você vai conseguir alavancar e subir mais degraus. É esse tipo de investimento, investimento na sua própria empresa, em vez de simplesmente querer ostentar um carro, né, e parecer um completo imbecil que tem um carro legal e não tem nada na conta e está rumo à falência. Então é basicamente isso. Eu queria dar esse recado para você, porque você vai passar por esses momentos, vai passar por momentos ali de desespero, de terror, de não saber o que fazer. Aproveite esses momentos também, que eles são incríveis, né? Diego, você está falando que ficar completamente desesperado é incrível? Tá? Por mais que pareça insuportável quando está acontecendo, que você não vê nenhuma saída, você vai encontrar saída, né? E isso é muito bacana. Acontecia muito isso, por exemplo, quando a gente tinha produtos ali curva A e todos eles acabavam, né? O que eu vou fazer agora? Acabou meu principal produto, sei lá, vinha, sei lá, 30% do faturamento vinha desse produto e acabou um outro também que vinha mais 20%, meu faturamento vai cair pela metade, o que eu faço? Né? Com isso você vai atrás de novos fornecedores, você encontra novos produtos, você encontra combinações de kits para você trabalhar, então vai expandindo cada vez mais a sua visão quando você enfrenta esses problemas, né? Então é uma parada que você se torna antifrágil, né? Que não é resistente, né? Como é o contrário de frágil. Não, na verdade o antifrágil é que quanto mais porrada você toma, mais forte você vai ficando e com certeza é isso que acontece quando você está empreendendo, né? Cada pancada que eu levei, eu me tornei mais forte. Cada pancada que eu levei, eu encontrei uma solução de problema e com a solução de problema que eu apliquei, depois, por exemplo, que voltou aqueles produtos, eu já tinha mantido o mesmo faturamento e até muitas vezes aumentado o faturamento e quando esses produtos chegavam novamente, ele expandia ainda mais. Então, não se desespere quando as coisas estiverem dando errado, né? Você vai encontrar uma saída para elas e você vai sair mais forte dessas situações. Tenha paciência, né? Tenha confiança em você mesmo, né? Você é capaz de fazer isso, né? Você consegue sair disso, né? Então, a mensagem que eu quero passar aqui para você é que você vai passar por muitas dificuldades nessa jornada, que você tenha completa paciência e que você deixe seu ego de lado e tenha, né, um pensamento de longo prazo, né? Você está construindo do zero a sua empresa, você está começando a empreender, né? Ou você está migrando ali de uma loja física e está começando no digital. Tenha paciência, né? Quem já tem loja física já tem um pouquinho mais de experiência com isso, mas para você que está começando agora, tá vendo essa grana toda, não fique deslumbrado, né? Vá com cuidado com relação a saques e querer ostentar o que você não tem. Agora, na parte de empreender, aí sim você precisa ser agressivo, você precisa ter visão e você precisa ter coragem. Não confunda as duas coisas. O seu CPF é diferente do seu CNPJ. Haja de maneira diferente também. É isso, meu seller. Tamo junto. Até a próxima aula.